A paz do Senhor, shalom para todos vocês que estão me vindo nesta nova pregação. Boas notícias, boas novas, enfim. Estou alegre e agradecendo a permissão de vocês de poder entrar no lar de todos vocês. E hoje eu vou entrar aí mais uma vez para abençoar vocês, né? Toda vez que eu vou na casa de vocês ou a pastora Rose, na residência, nós vamos aí para abençoar. Chegaram os abençoadores, os benditos, né? Então estamos aí chegando na sua casa. Acomodem-se bem aí no sofá para assistir esta pregação com lápis, caneta, iPad, papel, porque tem muita informação para vocês anotarem. E o tema de hoje é Seja capaz de perceber. Vou repetir o tema de hoje, Seja capaz de perceber. Texto bíblico, Mateus, capítulo 16, versículo 8. Aqui é sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Ele está dentro de um contexto aqui, né? Que está nesse Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos 5 a 11, que fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eu peguei essa parte onde tem essa palavra que diz assim, percebendo Jesus. Jesus percebeu. Então, se Jesus percebeu, nós temos que perceber também. Essa é uma palavra muito interessante. Eu vou explicar, vou detalhar e vocês vão entender melhor. Então, perceber significa tomar consciência de entendimento ou percepção. Perceber alguma coisa ou fato ou situação por meio dos sentidos, captar com inteligência, compreender, entender, alcançar, distinguir, identificar, notar, reparar, sentir e observar. Isso que significa a palavra perceber. E eu vou mais além hoje. Além de perceber, eu quero que você assimile hoje a percepção rápida. Haverá momentos, situações que vão exigir de você uma percepção rápida. Não estou só falando da percepção comum, mas eu estou falando de uma percepção rápida também. Duas coisas, percepção comum, todos nós temos, uns mais, outros menos, e percepção rápida, alguns têm, outros não têm. E eu quero despertar em você, quero exortar para você se familiarizar com essa percepção rápida. Refere-se à capacidade de observar ou compreender rapidamente, prontamente. Ter uma percepção rápida pode significar ver, ouvir ou notar. O texto de Isaías 42:20 diz assim, Isaías 42:20. Tu vês muitas coisas, mas não observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Porque muitas coisas as pessoas veem, mas não têm uma percepção, nenhuma percepção rápida, não tem as duas percepções imediatas. E há necessidade de nós termos percepção normal e uma percepção rápida diante de um quadro que se apresenta, de uma situação que se apresenta. Então, esses dois tópicos eu queria que vocês anotassem, percepção comum e percepção rápida. Aqui Jesus teve uma percepção rápida.
rápido. Por que eu estou trazendo essa pregação para vocês hoje? Estou trazendo esta palavra porque tenho visto e observado nesses anos de ministério que as pessoas, os crentes, os evangélicos especialmente, estão deixando de perceber uma série de situações, muitas vezes claras, muito clara, e que às vezes a maioria dos crentes não percebem, deixando assim de aproveitar oportunidades que Deus concede e que não são percebidas e aproveitadas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Situações ou oportunidades de emprego, de trabalho, de promoção, de crescimento espiritual, situações de família, de filhos, de moradia, de mudança do país, de prosperidade, de crescimento espiritual, de evolução intelectual, de situações das mais variadas. Dá para relacionar muitas situações, mas elas existem. E muitas vezes a gente fala, parece que a pessoa está surda. Às vezes a pessoa, como diz o texto de Isaías 42:20, tu vês muitas coisas, mas não observas, não percebe, não há essa percepção. A pessoa parece que está surda, está cega. Talvez acomodada com uma situação. Toda vez que nós temos que fazer algumas mudanças na nossa vida, nós temos que sair da nossa acomodação, fazer uma mudança, mudar de emprego, ter filho, ter uma filha, é uma mudança. Você tem que se preparar, perceber esta mudança e enfrentar esta mudança. Porque muitas e muitas vezes as mudanças são necessárias para nós progredirmos, para nós avançarmos. Então, por isso que eu estou trazendo essa pregação, porque eu vejo assim, em certas situações da nossa igreja, que a pessoa não percebe. A pessoa ouve, vê e não percebe. Eu tenho falado para muitas pessoas, quando nós tínhamos cultos presenciais, uma série de coisas que Deus ia relatando. Faça isso, faça aquilo, faça aquela outra coisa que eu estou vendo que Deus está falando. Muitas vezes as pessoas ficaram cegas e surdas para as palavras. E eu vejo o quanto perderam de oportunidades, o quanto perderam de chance de crescer, de prosperar, de evoluir, de estudar, de fazer uma faculdade, de um grande emprego. Por quê? Porque não perceberam a oportunidade que Deus deu para essas pessoas. Lembre-se, Noé, Deus falou com Noé só uma vez para fazer a arca, e ele percebeu diante de todas as adversidades que aquela palavra era uma palavra de vitória para a vida dele. Deus só falou uma vez para ele construir a arca. E ele construiu a arca diante de toda a adversidade. Todo mundo, mas aqui não chove. Como é que você vai fazer uma arca em terra seca? Aqui não tem como chover. Muitas vezes você vai perceber alguma coisa e muitos serão contrários à sua percepção. Mas se Deus falou contigo, se você recebeu uma palavra profética, ou Deus te deu um sonho, enfim, a maneira que Deus te comunicou, vai em frente. Porque são nestas revelações, às vezes bem pequenas, que Deus abre os grandes caminhos. Os grandes caminhos são abertos em coisas pequenas. E essa pregação tem como objetivo despertar você que está me vendo e ouvindo e mudar situações em sua vida que estão paradas, estacionadas e que Deus vem acionando para mudar e você não muda. Você não muda, a pessoa fica a mesma coisa, inerte.
Aí os outros vão passando, os outros vão para frente, a pessoa vai ficando para trás em tudo. Ah, mas o fulano conquistou aquilo, o fulano conquistou aquilo, a Beltrana conquistou aquilo, e eu não conquistei nada, ou muito pouco. Por quê? Porque muitas vezes Deus fala através das pregações, através de louvores, através da palavra profética, através da própria Bíblia, e a pessoa não ouve, não vê. Ah, Deus, repete de novo. Ah, Deus, fala de novo. Deus deu o sonho, fala de novo. Aí Deus fala, não, mas fala de novo. Pô, não é possível. Deus falou só uma vez com Noé. E ele construiu a arca. Olha que maravilha. Então, vamos despertar isso que tem em você. Vamos despertar. Vamos despertar. Uma coisa que eu queria que você despertasse é sobre o seu potencial espiritual. Há quanto tempo você é crente? Você já definiu o seu chamado, no que você gosta de fazer? São coisas que nós temos que pensar. Qual é o seu avanço que você está dentro do reino de Deus, na sua vida particular e dentro do reino de Deus? Então, é importante nós percebermos isso. Essa percepção tem que ser vista. É que nem você tem um filho, 2 filhos. Vou dar um exemplo prático. Você tem um filho que tem uma caligrafia desde pequeno muito, muito bonita. E tem outro filho que não tem a caligrafia bonita. Então, o que você faz? Você vai se dedicar mais àquele que não tem uma caligrafia bonita. Por quê? Porque aquele ali está precisando de apoio. Ele está precisando despertar que ele tem que melhorar a qualidade da sua caligrafia. Então você tem o quê? Você tem a obrigação de ter uma percepção rápida, de verificar isso na criação dos seus filhos. Para quê? Para alavancar uma letra bonita, algo bom para ele, que vai ser bom para ele. Talvez não seja bom para você, mas vai ser bom na vida profissional dele, na vida de estudante dele ou dela. Amém? Primeiro, a percepção sensorial comum. Primeiro, a minha percepção sobre a minha percepção, eu quero externar a minha percepção sobre os membros da igreja. Essa percepção que hoje estou pregando é externa. De você a outra pessoa, ou pessoas, ou situações apresentadas, ou seja, uma percepção social de comportamento. Eu, nesse momento, estou pregando para vocês, a minha percepção sensorial é direcionada a vocês, essa pregação é para vocês. Agora, vocês receberam e ela vai servir para vocês fazerem uma percepção externa de outras pessoas ou de outras situações. Não é interna, tá? Não é assim, não é uma percepção social interior minha, não há meus erros, minhas falhas, meus pecados, não. É uma percepção externa. Outro dia eu prego sobre a percepção social interna. Estou pregando hoje percepção social externa. De você para com seu filho, de você para com sua esposa, de você com seus colegas de trabalho, de você no seu lar, de você nos seus estudos. É essa percepção que eu estou falando hoje. Existem a percepção extrasensorial, a percepção e a percepção espiritual. Em outra ocasião eu vou pregar sobre esses 2 tópicos, mas hoje eu estou indo devagar nesse primeiro tópico. Só o fato de perceber ou ter uma percepção rápida, um pouco humana e um pouco espiritual. Eu não estou entrando na percepção extrasensorial e nem na percepção espiritual no nível maior. É bem raso, é bem simples. Perceber ou percepção, aí vem algumas novidades. É um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom de Deus. E lá em Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, se Deus tem essa percepção, nós temos, como filhos de Deus, nós temos direito a esse DNA. Essa percepção é unicamente de Deus. Ele pode revelá-la ou concedê-la. Isaías 29:14a diz assim: continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. Portento significa acontecimento extraordinário, prodígio fora do comum, dando uma inteligência excepcional, um grande talento. Agora, observe alguns detalhes que a gente vai lendo a Bíblia e às vezes passa desapercebido. São revelações, estudos que nos trazem revelações. Então, este verbo de perceber ou percepção e os seus derivados, que são vários, são usados, anotem aí, 247 vezes na Bíblia. Vou repetir, 247 vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esta palavra se estende ao Antigo e ao Novo Testamento 247 vezes. A tradução mais usada em português é perceber no entendimento, no sentido de capacidade ou percepção, ser capaz de perceber, e a posterior vem a palavra discernir entre, como podemos ver no texto de 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Aqui é Deus falando com Salomão em sonhos, é uma conversa maravilhosa. Você quer ver uma conversa nos sonhos, Salomão conversando com Deus, é aqui que você pode buscar. Então, tem que perceber no entendimento, no sentido de capacidade, ou perceber e ser capaz de perceber. Então nós temos que desenvolver isso. Se você não tem essa percepção, ou ela é muito pequena, nós temos que desenvolver ela através de orar a Deus, pedir que Ele desenvolva em cada um de nós uma percepção comum e uma percepção rápida. Porque isso é muito importante no nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos realizar. Aquele momento chave que você precisa de uma percepção dentro de casa. Às vezes a gente se acomoda com algumas coisas e não percebe. Exemplo. Você tem uma luz queimada na sua casa, você passa ali 2, 3 vezes e não percebe. Aí sua esposa, olha, a luz queimou. Ah, é mesmo, a luz queimou. Então, você tem que exercitar essas coisas. Uma torneira que está pingando, a torneira está pingando. A esposa fala assim, a torneira está pingando. Aí passa 1, 2 semanas, você não toma banho. Então, é essa percepção comum que nós temos que começar a exercitar. E depois uma percepção rápida de raciocínio, de conversas, de intelectualidade que você pode ter, que você pode pegar. Ler um texto e ali você percebeu o que Deus quer falar. Uma percepção rápida. O que Jesus quer falar? Uma percepção rápida. Vocês viram que no texto base, Jesus teve uma percepção imediata. E é isso que nós temos que ter. Uma percepção imediata, rápida. Esta distinção de percepção, seja ela comum ou seja rápida, ela te leva ao conhecimento. Como consequência, te leva ao conhecimento, que por sua vez se leva à tomada de decisões, mas tem que ser rápida. Porque quando você acelera
o seu cérebro, o seu espírito e a sua alma, as suas coordenações mentais, você percebe, imediatamente percebe, vem o conhecimento e já vem a tomada de decisões. As decisões que têm que ser tomadas. Então é importante esse início, esse meio e esse fim. Jesus tinha uma grande capacidade de perceber as situações. Jesus foi o mestre nisso. Eu vou só citar os textos bíblicos para vocês. Mateus, anotem aí. Mateus capítulo 13, versículo 14. Vou repetir. Mateus capítulo 13, versículo 14. Capítulo 16, versículo 8. Capítulo 24, versículo 39, que fala do dilúvio. Marcos, capítulo 2, versículo 8. Marcos 4, 12. Marcos, capítulo 8, versículo 17. Novamente, Marcos 12, capítulo 12, versículo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 10. Depois, Lucas, capítulo 18, versículo 34. Capítulo 20, 19. Tudo de Lucas. Capítulo 20, versículo 23. Depois tem João, capítulo 13, versículo 28. E capítulo 16, versículo 19. Então, vocês podem ver, relacionando-se com Jesus, as percepções comuns e rápidas que Jesus tinha. Assim, então, nós temos que aprender como Jesus fazia para nós fazermos também. Amém? Como é que se percebe, pastor, esses... Como é que eu percebo? Então, vamos lá. Eu vou te dar algumas orientações sobre isso. Primeira percepção é visual, pelos olhos. Vendo, você vai discernindo, você vai observando, você vai identificando e você vai notar. Muitas vezes, pela acomodação, você vê aquilo, percebe aquilo, mas não toma providências, quando elas são necessárias. Exemplo, você tem um filho, uma filha, enfim, filhos que dormem até mais tarde. Para aí, gente, o que é isso? Talvez domingo, mas não passe disso. Vamos acordar cedo, vamos fazer as coisas, vamos estudar, vamos fazer exercício. O jovem tem que estar tinindo, tem que estar com a HD dele, está ótimo, você tem que aproveitar. Não deixe as coisas se acomodar. Muitas vezes nós estamos nessa Covid, nós temos que ser criativos, temos a percepção do tempo que Deus está dando para nós, vamos usar esse tempo para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar os textos, para ter uma revelação, para orar. Então, são percepções que nós temos que ter. Outro, pelo sentido se percebe. Segundo B, percepção auditiva, pelos ouvidos. Vai ouvir sons, vai ouvir conversas, vai ouvir louvores, vai ouvir ruídos. Então, a percepção vem pela parte auditiva, pelas conversas também. Terceiro é percepção olfativa, perceber pelo olfato, perfume, odores. Então você vai perceber, é uma percepção. O D é percepção tátil, pelo toque. Você vai sentir pelo toque. Você percebe. Percepção gustativa, pelo paladar. Identificar alimentos, bebidas. Identificar pelo gosto. Pelos sentidos, que é o F, pela reação das pessoas. Muitas vezes você percebe a reação da pessoa. Se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está altiva, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa é modesta, se a pessoa tem simplicidade. Então você vai, pelos sentidos, você vai perceber isso aí. Pelo falar das pessoas. Se está falando a verdade, se está falando mentira, se está tentando te enrolar, se está tentando
esconder, se está tentando obstruir, se está tentando não falar, né? Então, a percepção vem por tudo isso. Também, pelas expressões da pessoa, se positiva, ou negativa, ou titubeante, ou nervosa, ou inquieta. Então você percebe isso. Então você tem que ter esse sentido de percepção, fazer a leitura daquilo que você está vendo, através disso que eu falei. Percepção visual, percepção auditiva, percepção olfativa, percepção tátil, percepção gustativa, pelos sentidos, pelo falar das pessoas e pelas expressões da pessoa, expressão facial da pessoa, manifestação da sua expressão. A fonte da percepção é o coração. É o coração que discerne ou deixa de discernir. O espírito também é uma fonte espiritual da percepção. Então, dentro da percepção comum e da percepção rápida, nós, evangélicos, crentes, temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas percepções diárias, nas percepções rápidas. Então, como proceder? Você vai orar a Deus se você tiver uma percepção comum, ainda fragilizada ou ainda muito pequena, você vai pedir ao Espírito Santo e vai orar para que ele te dê uma percepção maior. Se você não tem ainda uma percepção rápida, você vai pedir para o Espírito Santo te conduzir a uma percepção rápida, imediata, porque isso vai te beneficiar, isso vai te esclarecer, isso vai te ajudar. É necessário, porque Jesus Cristo também tinha isso. Jesus Cristo, eu já provei para vocês no texto que eu falei, que ele percebeu. Então, nós, como servos do Senhor, nós temos que ter essa percepção. Percepção. Então, o Espírito Santo é uma das nossas fontes espiritual da percepção. A ciência, os psicólogos, os neurocientistas, eles usam a mente, eles usam a história da pessoa anterior, da história da pessoa. Nós não, nós temos o quê? Nós temos uma percepção comum e uma percepção rápida, e temos uma percepção extrasensorial, que eu vou falar futuramente, uma percepção espiritual. Mas eu já posso incluir, estou incluindo nessa pregação, uma parte bem pequenininha da percepção espiritual, porque é necessária, porque o Espírito Santo já está dentro de nós. Então, nós temos aqui desenvolver isto, esta percepção espiritual dentro do nosso dia a dia. Estão me entendendo? Estão me fazendo esclarecer para vocês? Então, é uma fonte que você tem, e nós temos que tirar essa fonte, pedir para essa fonte nos ajudar. Para conquistar esta percepção exige diligência persistente. Ou seja, você escreve num bloquinho lá de post-it, coloca no seu computador, sobre percepção normal e uma percepção rápida. E comece a exercitar isso. Comece a verificar essa percepção rápida. Porque isso vai te agir, como eu falei, preguei sobre discernimento e soluções e decisões que você tem que tomar. Quando às vezes você não tem uma percepção boa ou rápida, ela vai te prejudicar na decisão final. Talvez você tenha que refazer a sua decisão final porque você não teve a percepção. E a percepção só vai vir depois com as consequências. Então, é importante isso. Um bom exemplo que eu vou dar para vocês são os delegados de polícia. Eles trabalham tanto na área de investigação como os detetives, que eles ficam aguçados na percepção. Por quê? Porque eles trabalham com aquilo ali diariamente. Como eles trabalham diariamente, eles ficam aguçados na percepção comum e muito mais na percepção rápida. E olha que se ele não é crente, ele não tem a percepção espiritual que nós temos.
Eu estou trazendo um exemplo bem comum, bem simples, mas que você possa entender. Quando um delegado faz um questionamento de um suposto, uma suposta pessoa que foi presa e que, enfim, tem uma acusação, eles são rápidos nisso, porque eles têm uma percepção. Eles têm uma percepção rápida para tomar as decisões, têm o discernimento e sabem tomar as decisões, porque estão exercitando a percepção. Nós, dentro da igreja, temos que exercitar esta percepção nas pregações. Percebeu que Deus está falando contigo. Percebeu o envolvimento de Deus no que Ele está comunicando para você. Percebendo os louvores, por isso que a gente precisa esperar louvor. Louvores tem que estar em consonância com a palavra de Deus. A percepção das orações, a percepção dos testemunhos. Quando você tem a percepção dos testemunhos na igreja, estes testemunhos vão edificar e vão fazer milagre na vida das outras pessoas. Então, você tem que entender a extensão dessa percepção que vai beneficiar muitas pessoas, bem como evitar muitos aborrecimentos, muitas incomodações, evitação de problemas. Então é importante esta percepção que nós temos que ter. Percepção, por isso que eu continuo insistindo no WhatsApp, até mando mensagem para alguns de vocês, você tem potencial, escreva. Eu vejo isso uma percepção espiritual. E quando você escreve, você vai estar vendo a pregação e você vai estar ligado em quê? Você vai estar ligado naquilo que está sendo feito. Eu estava somando com a pastora Rose ontem, ela que fez o trabalho, não fui eu. Méritos para ela. Nós temos, desde que iniciou a Covid, que nós encerramos tudo, nós temos 40, hoje é a 41ª pregação que nós estamos enviando para vocês. É trabalhoso? É muito trabalhoso. Mas a nossa percepção comum, rápida e espiritual é que nós estamos alimentando para vocês. Qual é o retorno que nós temos? O nosso retorno é pelo WhatsApp, é pelos telefonemas. Vocês estão entendendo? Eu não estou lá no culto para dizer, está tudo bem, como é que está? Não, eu estou... A nossa avaliação é que nem quando o médico pega o estetoscópio e coloca no coração da pessoa. Ele vai ouvir os batimentos cardíacos, a sístole e a diástole. Então ele está avaliando. E é isso que nós precisamos. Escreva. Manifeste-se. Não seja repetitivo nas palavras. Anote o que a gente está sendo pregado. Amém? Que bênção, né? Temos que trabalhar dentro de nós essa percepção, porque vamos ter muito proveito para nós e para o próximo, que pode ser o esposo, a esposa, o filho, a filha, o neto, a neta, familiares, amigos, a igreja, a nossa comunidade social. Então, eu estou falando de um detalhe, mas um detalhe muito importante. A percepção é muito importante. E quando você entra, chave final, hein? Quando você entende a percepção comum, faz. Entende a percepção rápida, faz, realiza. O Espírito Santo vai gradativamente te capacitando mais. É que nem você entrar num alinhamento, entrou no alinhamento da percepção comum, entrou no alinhamento da percepção rápida, juntou os dois e ele entra para te levar a outros níveis extrasensoriais, que eu vou pregar futuramente, e percepção espiritual de um outro nível. Exemplo, só para você estar. Percepção de sonhos, percepções de visões, percepções de arrebatamento, percepções pré-profecia, profecias, percepções pré-falar em línguas, e tem uma série de outras. Mas eu não vou nessa ainda, porque vamos por etapa, vamos degrau por degrau. Então é isso que eu quero falar. Quando você ligou as duas percepções comum e rápida, o que acontece? O Espírito Santo te leva.
E aí você vai crescendo em todas as áreas da sua vida, em todas as percepções 360 graus, seja na escola, na faculdade, em casa, na igreja, na roda de pessoas que você conhece, no almoço com a família. A percepção vai ficando aguçada. E aí, quando você chegar a um determinado nível de percepção aguçada, com a extrasensorial e espiritual, você decola. Você vai entrar em outros níveis, em todas as áreas da sua vida. Então, eu digo para você que está me assistindo, com todo amor e carinho que eu tenho por vocês, hoje é um culto mais específico para a nossa igreja. Não deixe de assistir os cultos, principalmente no horário de domingo. 10 horas é o nosso horário do culto. É como se você tivesse o culto. Se você começar a deixar isso de lado, você vai se afastando. Só vou ver o culto à noite. Só vou ver o culto à... Você vai começar a se afastar. As lutas vão começar. Mas pastor, não assistiu o culto à noite, mas o horário do culto é às 10. Nós passamos das 9 para as 10, vamos deixar vocês acordar muito cedo, por causa desse frio aí, que está de manhã. Assista o culto e já escreva. Eu tenho observado que as pessoas que assistem o culto às 10 horas, até às 9, agora às 10, e logo relatam, eu estou vendo que estão crescendo bastante. Eu vejo os relatos no WhatsApp estão evoluindo. Eu quero ver a sua espontaneidade, porque, olha, fazer isso aqui não é fácil. Preparar, ontem eu passei domingo e ontem preparando esse banquete para vocês. A seriedade das 41 pregações mandadas para vocês. Está tudo no YouTube. É só ir lá e clicar. Então vamos avançar. Como disse o Bruno, né, escreveu lá no WhatsApp. Pastor, não adianta a gente arrumar desculpa, né, de que não tem tempo. Nós temos que ter tempo para Deus. Nós tínhamos no culto, nós vimos às 10 horas. Amém? E vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos estar integrados no sistema. Que é importante essa integração nossa. Muito importante. Glória a Deus, vamos orar agora por esta pregação. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou na tua presença em nome do Senhor Jesus. E eu peço que esta pregação, baseada no texto bíblico de Mateus 16:8, que todos possam receber essa palavra de perceber comum e o perceber rápido. Que esta percepção entre no corações de todos os irmãos e irmãs, de todos que estão assistindo esse vídeo, e que esta percepção possa ser, Senhor, também gerada pelo Espírito Santo de Deus. E quem não tenha, que possa pedir ao Espírito Santo uma maior percepção comum, uma maior percepção rápida. Abençoe a todos que estão aí, Senhor, com uma grande percepção e que eles possam evoluir, crescer e que os seus sentidos, todos os seus sentidos de ser percepção agora sejam abertos. Sejam, Senhor, tira todas as obstruções, todas as barreiras, até mentais. Tire, para que todos possam sentir, perceber através do visual, da parte auditiva, olfativa, tátil, gustativa, sentimentos, expressões, enfim, que eles possam perceber a partir disso, de hoje isso. E que eles possam, todos nós possamos evoluir nesta área. Eu quero muito, Senhor, te agradecer por esta oportunidade e abençoo todos os lares de vocês com a paz do Senhor Jesus, com a alegria do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar o nosso brado de vitória, né? As crianças aí estão pedindo. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.